Salve, galera! Temos aqui a segunda parte do Jogo Aberto da Band, repercutindo, analisando a vitória da seleção brasileira 3-0 no Haiti. Vamos acompanhar aqui, ver se eles vão elogiar os principais jogadores contra o Haiti, que são eles, 4, hein? Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Bruno Guimarães. Para mim, na minha opinião, os melhores em campo. Vamos ver aí se eles vão falar sobre isso ou não. Ou vão elogiar só o coletivo, será? Vamos ver. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá. Olha, se escondeu. Eita. Ninguém falou do melhor assim. Só que é o seguinte, aqui no programa é lei. Não tem o que falar, não tem o que conversar. Palpite é palpite, resultado de palpite também. Será que acertou o Brasil? Quem? Palpites para a segunda participação brasileira na Copa do Mundo de 2026, Brasil e Haiti. Não tô tão otimista, mas 3-0 Brasil. Tá, você é otimista ou você chegou hoje, Ederson? É o Zacarias, Vai né? ser 3-0 pro Brasil. E pra você, Alisson? Mostrar o entrosamento dos goleiros da torcida, 3-0. Então, só pra ficar aqui no entrosamento, eu vou de 3-0 também. Sempre a mesma imagem. Imagem. Chico Garcia. Claro que esperávamos uma goleada, um resultado bacana, mas o Brasil também vinha com dúvidas, deixando o torcedor apreensivo. E eu tinha uma convicção, não no placar, e sim de que não tomaríamos gols. Era a minha convicção de verdade. Eu falei até aqui. Chico. Até pela fragilidade do adversário, né? Isso não tá servindo muito na Copa, não. É verdade, tem razão. Me preocupou um pouquinho o segundo tempo. Acho que o Brasil, se apertasse um pouquinho mais, pode ser um grupo definido aí por saldo de gols. Pois é, né? O Danilo Santos tão aguardado por vocês aí da imprensa, né? Entrou, né, no segundo tempo e não fez nada, né? Só que vocês não vão falar isso, né? Queria ter feito um resultado melhor. Mas é uma vitória que está na conta do Carlo Ancelotti. É ele que foi duramente, pelo menos por mim, né, criticado na estreia. Nesse segundo jogo, as convicções dele, as apostas dele surtiram efeito. O Lucas Paquetá, como mudando até o conceito que ele tinha como mais um jogador de meio, fez um grande jogo. Fez um grande jogo e está se afirmando ali como esse cara. A gente queria o Danilo, né? E ele na hierarquia sempre olhando para o Paquetá. E o Paquetá participou dos gols, foi jogando até um pouquinho mais defensivo ali, mas o Brasil recuperava a bola e ele tinha um passe muito qualificado. Que milagre, hein? Elogiando o Paquetá. Vou até voltar isso aqui para ouvir de novo. Será que eu ouvi certo, cara? Está na conta do Carlo Ancelotti. É ele que foi duramente, pelo menos por mim, né, criticado na estreia. Nesse segundo jogo, as convicções dele, as apostas dele surtiram efeito. O Lucas Paquetá, como mudando até o conceito que ele tinha como mais um jogador de meio, fez um grande jogo. Fez um grande jogo e está se afirmando. Aleluia! Aleluia! Ouvi certo, cara. Ouvi certo. Ali como esse cara, a gente queria o Danilo, né? E ele na hierarquia sempre olhando para o Paquetá, e o Paquetá participou dos gols, foi jogando até um pouquinho mais defensivo ali, mas o Brasil recuperava a bola e ele tinha um passe muito qualificado, sempre buscando o Vini Júnior. A movimentação do Matheus Cunha foi excelente, que é outra aposta dele, né? O Ancelotti, ele tem algumas convicções que ele não abre mão. O Casemiro, por exemplo, que até não foi tão exigido nesse jogo, mas ele deu mais uma chance para o Casemiro, tirou o Igor Thiago lá. Então dá para dizer que essa vitória e pelo menos essa consolidação de uma ideia está muito na conta do treinador. Era um adversário mais frágil, mas a gente fez o que precisava fazer, que era um placar no mínimo aceitável, né? Eu esperava de 3-0 para cima. Para não ser injusto com o Chico Garcia, ele falou muito bem do Danilo, tá? Na última entrevista do Danilo. Então, para não ser injusto com o Chico Garcia, ele está sendo coerente com as convicções dele. Pelo menos a gente conseguiu isso. Sgarbi, uma coisa interessante é que sempre tem a eleição do melhor jogador da partida, foi o Vini Júnior, mas a pergunta é a seguinte, para você, quem foi mais importante para esse resultado, o Vini ou o Matheus Cunha? Matheus Cunha, né? Ele entrou bem, é um jogador que... E se discutia muito assim, poxa, o Endrick tem que entrar naquela vaga, com razão, porque entrou e já colocar ali um fogo no jogo diferente, o moleque tem que estar mais em campo. Mas o Matheus Cunha entrou e deu conta do recado, e é uma função muito diferente do Igor Thiago.
Ele não é aquele 9 que fica ali na frente, brigando pela bola. Ele sai da área também, tem uma qualidade no passe. Ele tem velocidade. Então ele joga... Ele é o 10 do United, né? Um cara que... Ele tem uma função muito importante lá também. É um jogador que pode agregar muito agora nessa Copa para a seleção brasileira. Eu gostei, eu concordo que, poxa, o segundo tempo talvez se esperava mais, 2 gols anulados, né, no modo geral na partida, senão o placar teria sido até mais elástico. Só com 3-0 na primeira etapa, tiro curto, já tivemos algumas situações de lesões também. Na minha opinião, é natural nesse momento, o jogador também no segundo tempo, sabendo que tem um placar favorável, um placar legal, talvez não se expor tanto numa partida como essa, apesar de que, claro, o saldo pode fazer diferença, mas gostei da partida. Só que tem um detalhe, a gente poderia talvez ter terminado um 5-0 se os gols fossem validados, só que o Marrocos também não aplicou uma goleada, não fez um placar elástico diante da seleção da Escócia. E agora é a nossa chance, doutor. Nós é que vamos enfrentar os escoceses e eu gostaria muito que o Brasil aproveitasse essa confiança, essa boa atuação, esse clima mais ameno para fazer outro bom jogo. A Escócia é um time que joga retrancado, retraído, com jogadores fortes. É que mais ou menos, independente das diferenças, é o modelo de jogo do Haiti. E tanto é que o jogo entre eles foi muito parelho. Eu acho que o Brasil tem condições de fazer um placar bom contra a Escócia. Tem que tomar cuidado com cartões, porque a outra fase, os jogadores já têm um cartão, poderão ser suspensos. Então tem que se pensar muito na estratégia desse jogo. Até onde vale a pena fazer um placar maior e expor os jogadores ou guardá-los. Acho que o Neymar volta e, obviamente, você tem que lembrar que o Alisson fez uma defesa que foi tirar um gol. Para quem fala que ele não defende bolas difíceis. Olha lá, ela tá indo aí, ó. Que isso? Cara, puxa saco. Esse cara puxa saco mesmo, negão. Salta. Como ele é inteligente. O Alisson foi muito bem. O Alisson foi muito bem. Agora já está aproveitando a minha boa vontade. Ela já levantando aqui, A Maís ia ficar brava. Ele fez uma defesa que vale gol. Essa foi. Olha, doutor. Agora, aproveitando esse gancho do doutor Marco Aurélio Cunha, não o do Alisson, mas o do Neymar. Ninguém vai falar da bola que o Danilo tirou em cima da linha, não? No segundo tempo? Ninguém lembra do Danilo nessas horas, né, cara? Danilo, zagueiro / lateral da seleção brasileira. Ninguém se lembra desse lance. Poxa vida, que pena, né? Everton Guimarães, nós temos tudo para fazer um bom jogo contra a Escócia, mais confiança, um time que agora já está há mais tempo treinando junto e tem esse fator Neymar que pode aparecer também na partida. NJ! Ele mesmo. Renata, ele mesmo. Deposita-se sobre ele uma confiança que eu acho que ele pode entregar, mais uma vez destacando, se bem fisicamente, né? Se bem preparado. Ele tem feito um trabalho intensivo e tal para se preparar. Depois do jogo contra o Haiti, o próprio Carlo Ancelotti confirmou que ele estaria no grupo, mas não confirmou no time titular. E agora mais ainda necessário, né, Renata? Porque essa contusão do Rafinha aí... E veja você, Renata, eu acho que a gente precisa, de fato, destacar os problemas que nós vivemos com os jogadores que foram cortados e com as contusões dentro do período de Copa e dentro da Copa. Né? Porque perdeu o Militão, que seria titular, perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão, perdeu o Wesley, o Neymar, poucos dias antes da Copa, a lesão, agora perdeu o Rafinha. É muito problema, Renato. Nós estamos falando de 6 jogadores. Claro que o Neymar não foi cortado, né? Está se recuperando e vai entrar nesse período agora, a partir do jogo contra a Escócia. Tomara que aconteça. Mas 6 jogadores, Renata, mais que meio time de problemas. E nós estamos falando aí desses jogadores, nós estamos falando de pelo menos 5 jogadores titulares absolutos. O nosso lateral que foi cortado era titular. O Rafinha é titular. O Militão seria titular. O Rodrigo brigaria para ser titular. O Estevão seria titular. É muito problema para uma seleção que já não tem grandes referências. Então, que bom ver o Neymar de volta aos poucos e tomara que não tenha nenhum problema. Tomara que ele volte, ele em campo, ele consegue fazer algo diferente. Mas se a seleção entender, assim como a Argentina entende, que dá a bola... Eu não estou comparando jogadores, pelo amor de Deus. Estou falando da função que cada um pode exercer. O Neymar com a bola nos pés, ele é genial. Então, se a seleção corre por ele, ele pode fazer essa bola chegar onde outros não conseguem. É a nossa esperança. Porque por mais que o Rafinha não enchesse os olhos até aqui, é um jogador titular desse time.
que o Ancelotti tem muita confiança. E que bom, pelo menos, ver que Cara, o Neymar... o Everton Guimarães, o Neymar, cara, com todo respeito ao Neymar, que é um grande jogador, foi um dos maiores da história, né? Ele agora não tá mais em 2014, não tá mais em 2018. Na época que ele jogava muito, chamava a responsabilidade, tinha vigor físico, o cara era um monstro fisicamente, né? Hoje em dia, cara, será que o Neymar aguenta meia hora na intensidade da Copa do Mundo atual? Será que ele consegue jogar? Será que ele não vai pegar a bola e já vai chegar alguém em cima dele e tomar a bola dele? Cara, ele tá lesionado, tá voltando de lesão. Nem sei se ele vai jogar contra a Escócia, cara. Será que o Neymar tá preparado para esse momento de Copa do Mundo, onde todas as equipes estão muito bem fisicamente? Será? Tenho minhas dúvidas, tá? Torço para que ele vá bem. Torço para que ele entre e resolva, né? Porém, galera, sabemos que vai ser muito difícil, cara, ele fazer isso pelo momento atual do Neymar, fisicamente falando, né? Que ele é bom jogador, ele é excelente jogador, né, cara? Ele é um talento nato, porém, ele pensa e o corpo não obedece mais como era antigamente, né? Então, assim, não adianta a gente esperar aquele Neymar de anos atrás, não. Vai ser o Neymar do Santos agora que vai entrar em campo. Já está treinando, está de volta e que pode ser importante também contra a Escócia, mas depois na sequência da Copa, Renato. Capelanes, podemos falar sobre Neymar no jogo da Escócia? É liberado? Por que não? Finalmente, ele treinou com o grupo, está sendo preparado para pelo menos alguns minutos aparecer nessa partida. O Lamine Yamal jogou na estreia da Espanha, foi mal pouco tempo. Aí já brilhou no segundo jogo, já estava solto, já fez gol e tudo mais. Por que o Neymar não pode ter essa chance? A Espanha tá 33 jogos sem perder. Ô, gente, vou ser bem sincero. Eu torço muito para que o Neymar ele possa calar a minha boca. Eu também. Porque eu quero o Hexa, eu quero o Brasil campeão, eu quero o Neymar artilheiro. Como é que eu vou contar pra minha filha no futuro que o Dembélé já foi eleito o melhor do mundo, o Vini Júnior o melhor do mundo e o Neymar não? Eu não tenho argumento. Então aqui está um torcedor do Neymar, aqui está um Neymarzete, aqui está um brasileiro Pacheco. O meu ponto de vista é o seguinte, se vocês forem pegar a retrospectiva desde antes de começar a Copa, eu tô dando o caminho da roça aqui, quem quiser seguir, quem quiser entrar no meu bote e passear comigo no mar, vai. Senão vai ficar na praia. Porque eu falei... Vai estrear com dificuldade, vai empatar. O Brasil pela preguiça no segundo tempo, que pouca gente aí da bancada da E ele acertou o placar de Brasil e Marrocos, tá? Ele falou 1-1, eu vi. Checada falou e eu vou falar aqui, porque eu não quero ser um contraponto. Eu não tô me sacrificando pelo debate, pelo contrário, eu tô analisando aquilo que tem que ser analisado. Primeiro tempo do Brasil, 3-0 legal. E por que tirou o pé no segundo tempo? Por que não buscar um saldo de gols? Porque agora o negócio é o seguinte, Marrocos é mais fácil golear o Haiti do que o Brasil golear a Escócia. Acho que todos vão concordar comigo. Na teoria, e aí, sim. se isso acontecer, como eu já estou prevendo, Marrocos aplica uma bela goleada no Haiti, que já está eliminado, e o Brasil vai vencer a Escócia. Mas um placar magro, 2-0, 2-1, alguma coisa assim. O Brasil vai ficar em segundo do grupo e vai pegar só a Holanda na 16avos. E aí o que vai acontecer? O Brasil vai ficar pelo caminho, porque com essa bolinha aí, meus amigos, a gente não vai longe. E vou além, no jogo contra o Haiti tem que ser dito isso aqui ao vivo, em rede mundial, nem nacional, mundial. Casimiro não jogou bem, seu Rafinha não jogou bem, Danilo não jogou bem. Se os caras não conseguem jogar bem contra o Haiti, vão jogar bem contra quem, Renata? Só que tem um detalhe, Capelanes, não ganha 1 ou 2 ou 3, ganha o coletivo. Quando você ganha, todo mundo ganha o jogo. E vai acontecer de uma partida ser perfeita, todo mundo no mesmo nível. Mas por que, Capelanes, que um ou outro não podem destoar se os outros... Renata Fã, só que quando a seleção brasileira não vai bem, vocês pegam no pé só de um jogador, né? Lucas Paquetá. Danilo, Léo Pereira... Quando a seleção brasileira não jogou bem, que o Léo Pereira estava em campo, a culpa foi do Léo Pereira. Eu vi aqui, cara.
pensaram. O Vini estava jogando bem, Boa, o Alisson jogou bem, a zaga essa. não foi incomodada, o Bruno Guimarães jogou bem, o Matheus Cunha também. Por que eu não posso valorizar a seleção quando ganha? Ai, toma, cara. Ei, Cicinho, por que não? Por que não pode? Tá bom, critica, quando critica é legal, tem que criticar. Mas e aí, quando ganha, viu, Capela? Toma, Já vai, sumiu, toma. ó. Nem volta Evaporou. Aí se ganhar da Escócia, ele vai falar, oi, mas ganhou de pouco, oi, a Escócia atacou. Gente, o futebol tem dois lados, ataque, contra-ataque. É assim. Toma E essa. depois dessa, eu faço das suas palavras as minhas. Obrigada. Não, mas Volúvel, Cicinho. verdade. A questão é o seguinte, o que é jogar bem pro Capelanes? É o cara fazer 10 gols? A questão é o seguinte, taticamente, é o que foi importante. O Brasil não tomou gol, então isso é sinal que o quê? O sistema defensivo funcionou do jeito que o treinador gostaria. Agora, você quer que o Casemiro faça o quê? Desarme 70 vezes e faça 15 gols? O Danilo foi muito bem na marcação e quando foi acionado, ele não comprometeu. E o Sabe que Alisson, eu acho o que Alisson? quem até se aventurou um pouquinho mais até pro ataque foi o Douglas Santos no final do segundo tempo. Teve, não é chegada, chance. liberou. Vou ter que concordar com o Ronaldo. Foi um ala também, no finalzinho. Finalzinho. E o Cicinho fala do chegar uma moral. fala Não, do- o Alisson catou a bola. Não foi? Canjique quentão, Que muda isso, o velho? sol, muda o Que porra foi essa, velho? Ué. Do nada entrou isso aqui, galera. Eu não entendi, foi nada. Agora tá ao vivo o programa e entrou isso. Da cena, quem deve substituir o Rafinha? Agora é a pergunta direta. Renata, vou ser bem direto. Eu manteria o Ryan. Eu manteria ele. Eu acho que dá mais sequência para ele, dá moral para ele que ele possa performar ali da maneira. Foi um jogador assim, um pouco discreto com a bola nos pés, mas ajudou na marcação, recompôs muito bem. Então eu daria mais a oportunidade para ele. Ronaldão. Ué, desde o começo todo mundo pediu Danilo aqui, ó, Não, seu mas cavalo, é outra mano. posição. Você pediu, todo mundo É pediu outra aqui. posição, Rafinha Zé. não Vai tá numa lugar fase do boa. Casemiro. Rafinha, não sei o Vai quê. bagunçar, Agora que ele machucou, Era todo no mundo lugar do de Paquetá ou do pena. Casemiro. Então, Danilo, é o Danilo e pronto. De ponta, Ronaldo Danilo. Que se lasca, ele volta lá, fecha o meio de campo. Ele quer fecha o jogar meio só de com campo. dois atacantes, com o Matheus Cunha e com o Vini. Você fecha o meio de campo, 4-4-2, Matheus Cunha é velho. quase meia também, Então pô. tira o Yuri do Corinthians do ataque e põe o Ranieri lá, então. O Yuri? Tira, Onde põe o Yuri volante, entrou nessa conversa que eu não tô... Não, você tá falando que é meio campista no Ah, ataque, vai te cara. lascar, tá todo mundo brigando por causa do Rafinha, com a Rafinha na minha boca aí, todo mundo. Agora aqui tá machucado, machucou. Ô, Everton, e pra você, quem deve entrar no lugar do Rafinha? Esquerda com o Palmeiras. Então, Renata, eu, pelo que tem de informação, que o Ryan, do jeito que está treinando e entrou no jogo contra o Haiti, eu acho que ele mantém o Ryan. Mas também não duvido a possibilidade de ele meter mais um jogador de meio campo, sabe? Talvez o Danilo entrar também, porque ele não tem ficado... Nossa senhora, esses caras analisam de um jeito, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não seria mais fácil colocar o Luiz Henrique no lugar do Rafinha? É que só, vou mostrar aqui, esse grupo nos interessa muito, porque se o Brasil passar em primeiro ou segundo, daqui sai o nosso adversário, que hoje está entre Holanda e Japão, principalmente, mas tem a Suécia que enfrenta o Japão ainda, não é? Então a gente está de olho nesse grupo F e o técnico da Holanda foi perguntado sobre Brasil e Marrocos, quem seria melhor, entre aspas, para enfrentar. Dá uma olhadinha na resposta para vocês comentarem. No, no prefiero nada, porque yo creo que son dos equipos muy fuertes. Lo vimos al partido entre ellos, un empate. Yo creo que donde Marruecos jugó bien primera parte, segunda parte de Brasil. Son dos equipos grandes y no veo uno más fuerte que el otro. Y pensamos en nosotros mismos de ganar el próximo partido, ganar el primer puesto del grupo y después ya vamos a ver a qué equipo nos toca. Rapaz, ele igualou o Brasil com Marrocos. Olha só a moral que o Brasil tá, hein? Ou seja, nenhuma moral. Até a Copa de 2022, ele falaria o seguinte: Brasil, pentacampeã, seleção importante. Agora nos igualamos à seleção de Marrocos, no conceito dos outros. E aí? Mas eu já vou ser o contrário. Eu quero pegar a Holanda. Uia! Eu quero pegar a Holanda. Nossa, olha, agora pegou raiva, Edu. Não, é porque a Holanda ainda não passou aquela coisa, aquela confiança. Você não sabe o que esperar da Holanda, né? Eu imagino sim. Agora, porque aí você acaba equiparando, de repente, a responsabilidade
de jogar Brasil e Holanda, seria das duas equipes, né? Agora, Brasil e Japão, a responsabilidade maior é do Brasil passar. Então, eu acredito, e a seleção japonesa é uma seleção muito difícil. Mas tá pipocando, né? Não, eu prefiro a Holanda. Mas tá pipocando. Por que o Brasil? Porque Brasil contra a Holanda é quero pegar a obrigação do Holanda. Brasil também. Não, mas aí 2010 perdemos meio que pra Holanda. divide pra mim, sim. Mas o Brasil tem que ganhar. Eu quero pegar a Holanda. Perde pra você ver se O divide. Japão também, há 10 anos, ninguém falaria, né, doutor Marco Aurélio Cunha? O Japão hoje é uma das melhores seleções do mundo. É verdade. Eu falei pro Sgarbi... É verdade, cara. Jogando bola, a seleção do Japão se transformou, cara. Tá jogando muita bola e tem muita intensidade. Muita força física, galera. Os caras correm demais. Eu ficaria preocupado se pegasse o Japão, tá? Pra trás ele não acreditou. Louco, doutor, tá falando. Calma aí. Eu volto no tempo. Bastidor fica no bastidor, calma aí. Não, foi aqui no programa. Ao vivo? Ao vivo, Ah, não. falou. E eu acho que mais difícil é o Japão do que a Holanda. E a gente pode vingar 2010, né? Que foi quando a Holanda nos eliminou. Nós Posição do ranking, então, o Japão. Nós passamos 94, 98 Calma da que você vai Holanda ver, e caímos tá indo aí, em... você vai ver. Mas na primeira rodada- A última decisão de Copa a gente perdeu para a Holanda. Mas Então é hora de Eu ganhar. concordo que a seleção japonesa tá muito bem, uma baita campanha, assim, até pré-Copa, né, Rê? Só que na primeira rodada, uma das seleções que mais foi citada com uma surpresa positiva foi a Suécia. Fez uma baita partida, jogadores bem também, coletivo bem. Aí a Holanda mete 5 na Suécia. Mas não foi um resultado mentiroso? Pô, se 5 é mentiroso... Não. Os gols- Mas era os pra ter gols- sido um resultado mais parelho, eu acho. porque Pelo que a Suécia teria produziu. sido 2-1, a Suécia teria feito 2-1 e aí o juiz anulou. Ali o jogo teria encrespado. Então, mas E aí depois... mas mostra muito bem a qualidade da seleção holandesa chegar na frente do gol e fazer o gol também. Então Ó, a Holanda é a 7ª colocada no ranking e o Japão é a 16ª colocada no ranking da FIFA, aquele ranking organizado. Capelanes, você gostaria de enfrentar numa próxima se o Brasil passando em primeiro e segundo? Quem? Holanda, Japão ou Suécia? Suécia, pô. Não me chama. Deixa eu quietinho aqui. Eu tô curtindo muito esse stand-up, velho. Tá muito bom. Stand-up Um fala que O o único que tá de pé Japão aqui é é uma você. das melhores seleções do mundo. aí o outro fala que a Espanha não, sei lá o que ele falou aí, meteu 5, mas é um resultado mentiroso. A Holanda. Quero pegar a Holanda. Mas, Holanda. Aí o Brasil faz 3-0 no Haiti, abandona o segundo tempo, seremos hexas. Eu tô indignado. Eu vou quebrar tudo. Meu, ele distorce tudo. Você é louco. ele é bom, ele Acho que ele tá sem retorno. Eu vou ter que limpar o ouvido pra você. Você não sabe nada. A Holanda vence por 5. Mentira, que não sei o quê, tá jogando nada. O Brasil ganhou de 3 do Haiti. Vamos Mas ao quem falou? Hexa. E o Japão, Quem falou? uma das melhores seleções Esse do cara é mundo. O que é isso, doutor maluco, Marco Aurélio? Eu vou Capelães. receitar pro senhor um remédio. O senhor tá doido, doutor? Eu vou morrer. Ele quer alugar um apartamento gigante no Central Park, na cabeça de todo mundo aqui. Porque ele tá lá nos Estados Unidos longe, mas ele tá na mente de todos. Ronaldo, você vai ficar quieto pra ele? Não, pra mim ele quer tomar o lugar do Mickey, só pode ser ele tá nos Estados Unidos, ele vai tomar o lugar do Mickey. Pateta. Do Mickey. É isso que ele quer tomar o lugar dos caras. Porque deixa eu falar pra você, você não tá se só tá acompanhando o Brasil, é isso? Se for só isso, tudo bem. Essa desculpa você pode abraçar. Porque deixa eu falar pra você, eu quero escapar do Japão, velho. Eu quero pegar a Holanda depois do que a Sanhaca falou aí. E o Memphis Depay na Holanda? O Memphis ele vai fazer gol no Tá no banco, tá no banco, é banco, é zero. Então, mas ele vai fazer gol no ar. Mas tudo bem, faz um gol só, a gente faz 5, ganhamos o jogo. Gol do Memphis, Mas eu nossa. quero a Holanda agora, depois do que esse cara comparou o Brasil com o Marrocos. Tudo bem que nós estamos manhaca desgramada há muitos anos. Mas comparar o Brasil... A Holanda ganhou o quê? A Holanda não ganhou nada! Para, então, Depois que virou uma laranja mecânica... Peraí. Eu Vai, Chico. gostaria de pegar a Tunísia, se fosse pra escolher nesse grupo. Já não pode, já tá Eu eliminado. queria escapar tanto da Holanda quanto do Japão. Então é quanto da torcer Suécia. pela Suécia pra ganhar do Japão. Mas Aí vai a ser Suécia difícil, passa. Porque se o Japão não é uma das melhores do mundo... Eu acho que não dá pra escolher nada, sinceramente. O que vier tem que ganhar e dar um jeito. Claro que talvez o Se doutor... vira nos 30. O doutor talvez tenha exagerado quando ele Olha- disse que o Japão é uma olha das lá. melhores do mundo. Agora, nesta Copa do Mundo, o Japão joga um futebol maravilhoso. Joga. De intensidade, de organização. E a Holanda também. A Holanda pode ter sido mentiroso 5-1, mas aqui essa velocidade nós não temos. Essa intensidade que a Holanda demonstrou, nós não Calma temos. aí, o Japão goleou a Tunísia, a Suécia goleou a Tunísia. Vocês acham que a Holanda não vai golear a Tunísia? Vai, óbvio. Então a Holanda vai nada. melhorar ainda, potencializar a sua Sim, vida. vai chegar em primeiro. Olha lá, por quero que aguardar. que eu mandei
abri as minhas anteninhas de Chapolin colorada pra ele. Por quê? Agora. O que aconteceu aí, Capela? Ai, ai, ai. Agora Aí você vem. se vira. Senta que aí vem. Acho engraçada essa brincada da pachecada. Eu acho curioso. Porque eu tô cornetando aqui e não é um esporte. Eu não fico feliz cornetando a seleção brasileira, realmente. Mas eu corneto. Aí vocês me batem. Aí quando eu fecho meu microfone e vocês começam a analisar, todo mundo concorda comigo. O Ronaldo falou que é nhaca, o Chico falou que a gente não tem intensidade, o Sgarbinho falou que realmente os caras individualmente talvez sejam melhores. Então, assim, vocês só gostam de discordar de mim quando eu tô ao vivo, mas quando eu fecho o microfone e vou embora, vocês concordam comigo, pô. E quem falou que o Brasil vai terminar em primeiro? Quem falou? Quem Pior que falou é tá verdade. louco, não tá assistindo os jogos? Quando você fecha o microfone, eu concordo com você, cara. Você verdade. também, né? Essa é É verdade. a hora em que você vai A melhor. hora que você fecha. Mas, gente, na verdade, essa fase... Também FIFA, pra que 16 avos? Pra que... O caminho já era tortuoso. Nem Agora me tem um jogo fala. a mais, Cicinho. Agora é mais um... E o problema é que, no caso do Brasil, o Japão, realmente, o Japão não tem tradição, mas melhorou muito. É o melhor Japão de todos os tempos, pelo menos pelo que tá mostrando até em Copa. Tá jogando bem, tá goleando, tá ganhando, tá empatando, empatou com a Holanda. Então, aí que eu pergunto, Cicinho, e agora, tendo mais uma fase... Por isso que eu tenho que acreditar que o Neymar tá voltando. Não, e o Brasil, Renato, o Brasil, independente de mais uma fase, ele vai enfrentar os jogos e precisa ganhar para passar. Então, assim, independente de adversário. Eu, Sabia por exemplo, não. eu gostaria da Suécia. Sabia não. Eu Calma aí, gostaria deixa eu anotar da essa daí. Suécia. Vai ter que ganhar pra passar. Brasil Sabia tem que não. ganhar pra passar, vou anotar, assim, Você quer o quê? Que ganhe pra passar. Então, meu filho, então por que você está preocupado com o adversário? O empate vai, passa. Por que você está preocupado com o adversário? O Brasil tem que se empenhar em fazer o futebol dele. O Brasil ainda não tem. Aí é um problema. Se nós fizermos o nosso futebol do jeito que tá, nós Que não isso, passamos. Chico, você tá... Nós precisamos melhorar o nosso futebol. Exagero. Mas a melhora vem o quê? Com o decorrer das partidas. Claro, né? claro. Então tá bom, com você, Renato. Falando em melhor, Cicinho, daqui a pouquinho vamos falar sobre o melhor, na minha opinião, que é Lionel Messi. Que tem Argentina e Áustria. Não tem novo, não! Ai, ai. Muito bem, comentem se vocês gostaram ou não das análises dos comentaristas do programa Jogo Aberto da Band. Cada um tem uma opinião, eu também tenho uma opinião e eu não vou com ninguém, é a minha opinião. Não importa pra mim o que os outros pensam, né? Eu falo o que eu penso e não ligo para as críticas também. Sei que muita gente critica o que eu falo e não tô nem aí. Bem, temos aqui as últimas informações da seleção brasileira, tá? Atualizadas. Sem Alisson, seleção brasileira treina com foco em jogo contra a Escócia. Goleiro é poupado e faz atividades na academia nesta segunda-feira. Lesionado Rafinha é desfalque da atividade e Neymar volta a trabalhar normalmente com o elenco. O elenco da seleção brasileira foi a campo no início da tarde desta segunda-feira em Nova Jersey. Comandados por Carlo Ancelotti, 24 jogadores treinaram com foco no jogo contra a Escócia da próxima quarta-feira, válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O goleiro Alisson foi poupado da atividade por controle de carga e apenas fez trabalhos na academia. Rafinha foi o desfalque, tá, galera? O atacante deixou a vitória sobre o Haiti com uma lesão na coxa direita e não enfrentará os escoceses. Assim como no domingo, Neymar participou dos trabalhos normalmente com o restante do grupo. O camisa 10 está recuperado da lesão na panturrilha e está liberado para atuar, tá? Para o lugar de Rafinha, Carlo Ancelotti tem Luiz Henrique, Ryan e Endrick como as principais opções. Gabriel Martinelli, que costuma atuar pelo lado esquerdo, também já foi utilizado pelo treinador na direita. O Brasil está empatado com Marrocos com 4 pontos. A Escócia tem 3, enquanto o Haiti não pontuou e já está eliminado. Assim é possível que a colocação final do Grupo C seja definida em critérios de desempate. Confronto direto, vale? Saldo de gols, gols marcados e cartões, tá, galera? São esses os critérios de desempate. A seleção encara a Escócia quarta-feira, 19 horas de Brasília,
em Miami, tá? Enquanto Marrocos e Haiti se enfrentam no mesmo horário em Atlanta. Tá aqui, né? Imagens do treino da seleção brasileira. Belezinha, né, galera? É isso. Muito bem, dito isso, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. Valeu, fui!